Muito obrigada por volver a entrar. Acabo de enviar novamente um convite para o Dr. Garabet. Um minutinho, por favor. Estamos tentando conectarnos. Nunca había acontecido anteriormente. No posso entender por qué. O convite foi com sucesso. Aí está, Dr. Garabet. Agora sim. Se supone que a mí me está falando que está aguardando que se conecte el doctor Garabet. Eu enviei a invitação com sucesso. Não posso entender o que está acontecendo. Vamos a esperar a ele. Para mí está falando o Instagram que estamos esperando a conexão dele. Aí você está com Garabet. Olha, você se fez desejar quase como uma noiva para entrar à igreja. Não me aconteceu jamais em nenhuma live o que aconteceu hoje, mas conseguimos. Seja bem-vindo, Dr. Garabet Caravacian, ao espaço do O Caminho do Encontro. Um prazer ter a você novamente aqui. A gente já teve a você de forma presencial na Livraria Cultura o ano passado e hoje, dadas as circunstâncias de lo que nos toca viver, vamos fazer nosso encontro de forma virtual. Um beijo para todas essas seguidoras que voltaram a entrar. Estamos em 51 seguidoras em menos de 2 minutos. Um sucesso. Bom, Garabet, gostaria muito que você se apresente. Por favor. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que você me fez. E essa dificuldade inicial agora me traz uma responsabilidade muito grande de corresponder a todas vocês e todos vocês que estão nos vendo, né? Criou uma responsabilidade maior agora. Concordo plenamente. Gostaria muito, Garabet, que contes para as seguidoras do Caminho e para também tuas seguidoras um pouco tua carreira, porque eu acho que não é uma carreira de um cirurgião plástico qualquer. Eu acho que você tem um componente de seu início que eu gostaria que você compartilhara com nós. Então, Mariela, o que eu posso dizer? Eu vou ter que puxar pela memória, porque faz um tempinho já que eu me formei, não é mesmo? Mas é assim, eu fiz a faculdade, depois eu fiz 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, e depois eu comecei a trabalhar, eu fui direto para o meu consultório, abri um consultório sozinho, e durante alguns anos, anualmente, eu frequentei alguns grandes serviços fora do Brasil. Então, eu tenho assim, um orgulho de ter sido aluno de grandes professores. Professores que fazem parte da história da cirurgia plástica mundial. O Ralph Millar, na Universidade de Miami, o Jaime Planas, em Barcelona, o Ortiz Monastério, no Rea González, na Universidade do México, o Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro. Então, durante esse período de tempo, eu trabalhava e alguns meses frequentava esse serviço anualmente. Bom, o que isso me trouxe? Isso me trouxe um conceito mais universalizado da beleza. Por quê? Porque antigamente não existia a internet. A beleza não era globalizada, os padrões de beleza não eram globalizados como eles são agora. E para você aprender, você precisava se locomover. Na sua cidade, você precisava se locomover para uma biblioteca médica. Hoje não. Hoje você quer um assunto, você entra numa plataforma de medicina da sua área, PubMed, Cello, põe o seu assunto e você tem toda a produção científica do mundo inteiro.
naquela época era diferente. Então, voltando, já tinha meu consultório e uma outra decisão que eu tive, uma outra percepção que eu tive individual, foi de que eu não tinha vocação para a carreira universitária. Eu tinha uma vocação para uma vida prática, mas eu queria, ao mesmo tempo, oferecer um serviço de excelência para os meus pacientes. Então, essa também foi a motivação de eu estar anualmente buscando esses conhecimentos naquela ocasião. E aí eu fiquei chefe, montei um serviço num hospital grande de São Paulo, fui chefe do serviço durante 18 anos, onde nós fazíamos de tudo, porque a cirurgia plástica, nós estamos muito envolvidos com a estética, mas ela também é queimados, ela também é reconstrutora, e, evidentemente, com o passar do tempo, estando numa clínica privada, eu fui deixando tudo isso um pouco de lado e me dediquei exclusivamente à minha clínica e me sinto muito bem de poder atender bem aos meus pacientes, sabe? De a hora que eles precisarem de mim, eu estar disponível a eles, sabe? É um compromisso que eu assumo com meus pacientes. Essa é uma história do início das Mas coisas. eu queria muito que você contara essa parte enquanto a reparadora e a queimado, porque eu acho que isso dá um outro olhar na estética do paciente e um outro olhar em como abordar a cirurgia, como tratar esse paciente. Eu acho que talvez esse cuidado a mais que sentimos nós, tuas pacientes, tenha a ver com esse conceito que você tem na medicina e com esse conceito que você tem como paciente, de cuidar al paciente. Es una característica tuya, Garabet. Y si yo voy leyendo todo lo que tus pacientes y las personas que están en la live, que te conocen, rectifican lo que vos estoy hablando. Yo voy a contarles rápidamente una historia muy corta. Yo me operé 2 veces con Garabet. Una de las veces, antes de entrar al centro cirúrgico, yo acababa de ficar menstruada y estaba todo pronto para operarme, todo. Y você paró la cirugía y dijo, quiero un hemograma porque quiero tener la certeza de que ella no va a estar anémica y yo voy a poder operarla tranquilo. Toda la equipo esperó 40 minutos el resultado del examen, porque hasta que uno estuviera en condiciones para você no iba a entrar en el centro cirúrgico. Para mí eso fue de un cuidado y de una delicadeza, porque tal vez você me podía haber entrado en el centro cirúrgico y después hubiera precisado una transfusión. Sin embargo, você me cuidó. Y eso para mí fue una diferencia, porque normalmente las personas asocian la parte estética con una cosa comercial. Y no tiene a ver con eso, tiene a ver con la calidad do profesional. Entonces, para mí eso es importante. Y hablando de calidad y de cómo você cuida a sus pacientes, yo gustaría que você contara hoy, en este periodo de incerteza que estamos viviendo con o COVID, cuáles son las medidas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo tu clínica y cómo você enfrenta tal vez los pedidos de tus pacientes en cuanto a hacer cirugía o no hacer, cuál es el límite, cuál es su cuidado. Eu gostaria que nos contaras isso para depois entrar diretamente no tema de hoje, que é a harmonização facial. Maria Laura, realmente, hoje nós estamos mundialmente passando por um momento muito triste e que chega até a nos sensibilizar, não é verdade? Porque as nossas vidas foram afetadas de uma maneira, de um solavanco, né? Mudou a maneira de viver de todas as pessoas. Uma coisa que a gente era inimaginável. Isso seria uma coisa de ficção dos filmes, mas se tornou realidade. Bom, mas nós temos que reagir. Então, no começo dessa pandemia toda, nós todos paramos de trabalhar, os cirurgiões também. E aqui vai também um agradecimento a todos os profissionais da linha de frente que não pararam de trabalhar. Pelo contrário, eles enfrentaram heroicamente essa situação, expondo a própria vida
para salvar a vida de outras pessoas, que não foi a minha realidade. Eu trabalho num outro tipo de medicina, né? Bom, de qualquer forma, nós fomos retomando isso e hoje paramos um mês praticamente, fomos retomando com alguns cuidados nós fomos aprendendo a tomar esses cuidados. Então, hoje na clínica nós temos um espaçamento de atendimento entre um paciente e o outro, não tem mais aglomeração. Mesmo porque lá tem um espaço físico adequado e só eu atendo, então é possível nós organizarmos desse jeito. Um treinamento de quem trabalha lá dentro, um tapete com antisséptico na entrada, um produto que elimina bactérias e o vírus no ar-condicionado, que é aplicado 2 vezes por dia, um outro aparelho que é utilizado em hospital também, que ele meio que esteriliza o ar, sabe? Fica na minha sala de curativo, um pequeno aparelho. E máscara, álcool gel, luvas e limpeza, higienização a cada entrada de paciente, principalmente na minha sala de cirurgia, a proteção dos funcionários e aquela tela de acrílico. Bien. E um protocolo que está sendo utilizado por todo mundo que quer ter cuidado, e eu acredito que na maioria das vezes. Bien. Garabé, eu tengo un monte de preguntas, algunas te mandé, otras no dio tiempo a mandar, te las voy a ir haciendo na medida que tengamos tiempo, mas eu gostaria que começara por definir qué es la armonización facial. Muitas se perguntam, mas é um processo cirúrgico, é um processo no consultório, ele tem partes, como você definiria o que é a harmonização? E se isto tem idade, não tem idade, depende de quão você desconforme está com o que você vê em seu rosto, muito mais além da idade, que pode ser um recurso, talvez, não tão invasivo para resolver pequenas coisas que você, junto com o paciente, vai ir descobrindo desse rosto que a pessoa quer modificar. Olha, Mana, então vamos ver como era antigamente. Há 30 anos atrás, a mulher de 45 anos que se sentia um pouco envelhecida, ou ela fazia ritidoplastia, que é a cirurgia do rejuvenescimento facial, ou não tinha outras grandes opções, porque a cosmetria, inclusive, na área da dermatologia, estava começando. E esses fillers, esses preenchedores, o Botox, começaram em 95 e tal. Então, o processo foi se intensificando nos cuidados gerais que precisava se ter com o rejuvenescimento facial. Então, o que eu quero dizer com isso também é o seguinte: da maneira como está sendo colocada nas mídias sociais, a harmonização facial está sendo muito simplificada. Parece que a harmonização facial depende exclusivamente de uns preenchedores com ácido hialurônico, do uso do Botox, da rinomodelação, tudo com preenchedores, né? Praticamente. Mas a harmonização facial ela é muito mais ampla. Ela envolve alterações congênitas, alterações que levam com o passar do tempo também. E os procedimentos eles podem ser exclusivamente cirúrgicos. Por exemplo, uma orelha em abano ela desarmoniza o rosto da pessoa. E o tratamento é exclusivamente cirúrgico e é feito a partir da infância, essa cirurgia. Ela pode ser corrigida aos 6, 8, 10 anos de idade. Bom, por outro lado, com o passar do tempo, existe o crescimento do tamanho da orelha pelo relaxamento da cartilagem e da pele. Então, o lóbulo auricular, onde se prende o brinco, ele cresce bastante também, e isso dá uma certa desarmonia e uma insatisfação no uso de um belo brinco para a mulher, quando não rompe totalmente. E isso também, a redução do lóbulo, também é de um tratamento exclusivamente cirúrgico. Da mesma forma, o prognatismo, as pessoas que têm um queixo avantajado, também é exclusivamente cirúrgico. Mas, saindo disso, nós entramos em outras áreas, que é
muito relacionada com a perda progressiva do colágeno, que a partir dos 25, 30 anos existe uma diminuição na produção do colágeno e a balança entre a produção e a perda começa a ficar desequilibrada para todos nós com o passar do tempo. Bom, a partir disso, criou-se várias técnicas, a indústria, inclusive, de tecnologia entrou forte no mercado da beleza, trazendo os lasers de CO2 inicialmente, depois de érbium, aí vieram a radiofrequência e atualmente o fotona, que é o Nd:YAG, que é um arsenal terapêutico utilizado mais pelos dermatologistas. Então, existe também e o cirúrgico mais pelos cirurgiões plásticos. Então, entre a dermatologia e a cirurgia plástica, existem dois universos, que, se você imaginar num círculo, que eles se fundem num determinado tipo de terapêutica de uso de elementos de rejuvenescimento. Bom, então, tem essa fusão entre as duas especialidades é na utilização dos fillers, dos preenchedores, como ácido hialurônico, principalmente utilizado de uma forma bem ampla. Porque no passado usava-se o polimetilmetacrilato, o metacril, o siloxane, o silicone líquido. Todos esses produtos acabaram demonstrando uma capacidade muito grande de criar problemas a longo prazo. E o Botox, né, que o Botox realmente é a estrela dessa inovação toda. E a associação cirúrgica, porque com o passar, e os fios de sustentação também, existem alguns fios que fazem atração, então ele diminui a flacidez da pele, existem outros que fazem uma rede de sustentação, que são os de polidioxanona, o ácido, os estimuladores de colágeno, como o Sculptra, o ácido polilático, e a cirurgia. E, então, a visão da harmonia facial e da utilização, existe aquela maneira, existe a maneira de fazer, existe a arte de usar esse arsenal terapêutico, que a pessoa tem que perguntar sempre, antes de fazer, quando, o que, onde, e principalmente fazer essas perguntas para que não haja um exagero nisso. E sempre lembrar que existe uma proporção áurea na face, que divide as porções, os terços superior, o terço médio, o terço inferior, e também existe uma proporção áurea, que é no sentido de dar um equilíbrio estético para a face, também no sentido longitudinal. Se a pessoa se direcionar dessa forma, ela não vai errar e não vai fazer imagens esteticamente bastante inaceitável, sabe, irreal, que é o que a gente tem visto um ou outro, principalmente nessas pessoas de vida pública, que se transformam de uma maneira, esquecem que o menos é mais, sabe? O importante é saber quando, onde, quanto utilizar e até quando utilizar. Eu te vou não interromper, mas eu gostaria de aclarar uma coisa muito importante. Supongamos que en este momento tenemos 104 seguidoras, la mayoría de 50 más, siente que su colágeno está disminuyendo, comienza a sentir que su rostro está cansado y decide visitar un cirurgião plástico. Qual é o limite para você, no momento que está na consulta con esta paciente, para saber hasta dónde esa armonización facial, hasta dónde los recursos digamos, no cirúrgicos pueden servir y en qué momento esos recursos van a ser insuficientes y la paciente va a precisar, sí, de una cirugía plástica? ¿Cuál es el límite? Olha, você tem que escutar a paciente, saber que momento que ela está. Porque, para nós, a indicação pode ser
a melhor indicação pode ser cirúrgica. Mas eu vou exemplificar. Vamos supor uma senhora de 55 anos que tem uma boa indicação para um lift facial. Não tem a indicação para um fio de sustentação, um preenchimento, um botox. Botox não entraria tanto nisso. Botox é uma coisa mais... É um coringa, né, no nosso... Mas um preenchimento... Só que a filha dela vai casar daqui a um mês e ela quer estar melhor, ela quer estar com uma aparência mais descansada. Não dá para fazer uma cirurgia com esse intervalo de tempo. Então, a gente tem que escutar o momento da paciente, para qual o objetivo dela. Então, não, mas eu tenho tempo sim e eu gostaria de um tratamento mais definitivo. Eu vou me submeter a uns exames de laboratório, vou me submeter a uma internação, vou ficar inchada, vou ficar roxa. As cicatrizes vão ficar bem imperceptíveis porque elas são realmente escondidas, né? Elas são desenhadas para que ninguém enxergue no tete-a-tete. Pretendo isso. Bom, então essa paciente tem uma boa indicação para a cirurgia. Eu tenho medo da cirurgia, eu não quero enfrentar um hospital agora. Bom, então tem essas alternativas. É flacidez, está com jaw, né, que é essa quedinha aqui do bulldoguinho, pode usar um fio de sustentação. Está começando a ter uma flacidez facial numa idade mais jovem, você pode usar os estimuladores de colágeno, como o Sculptra, o ácido polilático, Sculptra é o nome comercial, como a hidroxiapatita de cálcio. Então, aí você vai estimulando o colágeno dessa pessoa. Ela já tem um pouco de flacidez, você pode usar um fio de sustentação. Isso na minha área, né? Na área dermatológica deve ter algumas outras indicações, como radiofrequência. Então, o mais importante, Manela, tentando responder assim de uma maneira mais objetiva a sua pergunta, você tem que escutar a paciente e saber em que momento ela está. E qual é o tipo de... O que ela objetiva com isso? Às vezes, a expectativa é muito maior do que a capacidade da técnica utilizada, empregada. Então, você também tem que demonstrar as limitações que existem nessa técnica. Eu vou trazer-te algo desde um outro lugar. Eu acho que é tão importante, não é definitório da autoestima, mas eu acho que a mulher tem que sentir-se cômoda com sua imagem no espelho. Eu acho que no momento em que ela começa a sentir-se incomodada com o que vê, talvez seja um bom momento, Garabé, como para marcar uma consulta. Porque você escuta de muitas mulheres que, depois que fizeram um procedimento, por exemplo, cirúrgico, elas falam, deveria haberlo feito 6 meses antes, um ano antes. Não sofri, não me dolió, foi muito mais simples do que eu esperava. Olha, me sinto 10 anos mais jovem, volto a identificar-me no espelho, porque eu acho que, eu vou trazer um pouco para a minha área, não? São tantas as mudanças de uma mulher quando chega na menopausa, Garabé. A turbulência hormonal, os filhos crescidos, o colágeno que cai, o corpo que muda de forma, porque já nos explicou a ginecologista que a gordura muda de lugar. Então, talvez esse preconceito que pueda tener una de las seguidoras que ahora nos está escuchando de voy no cirurgião plástico, não vou, será um momento. Eu acho que o momento é quando você se permite dar-se essa oportunidade de voltar a ver-se bem com você. Eu acho que a primeira pessoa que se tem que sentir bem com sua imagem é ela mesma, Garrett. E no momento que ela sente que sua autoestima está abalada, ela precisa correr atrás. Talvez neste momento da pandemia, que uno está com mais medo, talvez, de entrar em um hospital, transitar uma cirurgia plástica, vai depender de cada uma, não? Creo que há gente mais corajosa, gente que menos, gente que tem uma saúde boa e pode enfrentar na internação. Hoje, eu acho que hoje os hospitais todos estão com medidas preventivas excelentes. Você entra, eles testam para ver se você tem Covid, você fica em um andar separado até que você está bem, a partir de aí você
está apta, digamos, como para fazer um procedimento cirúrgico. Mas eu acho que a harmonização facial é uma opção também muito válida e com um efeito muito rápido, ¿sí? Tal vez para aquela que no tenga el coraje de enfrentar una cirugía plástica, o primer paso para su autoestima y para sentirse bien con ella, sea tal vez marcar una consulta con un plástico y entender cuál sería la armonización facial que cabería para ella. Porque você, por exemplo, é uma persona de explicar. Uno va no consultorio y você explica, levantaría aquí, colocaría allí, con un espelho na mão. Você concorda, você gostaria de ver-se assim? Eu acho isso muito importante, Garabet, que o cirurgião, que o plástico escute o que ela quer ver em sua imagem e não o que o plástico quer fazer por ele. Se entende? Sim, sem dúvida. Isso é muito importante. É muito, muito importante. Então, voltando, o importante é esse ponto que você colocou. É escutar a paciente ou o paciente, saber o que ele deseja. E saber também que a valorização da autoestima é o passaporte para a realização pessoal. A valorização da autoestima leva a pessoa a uma distância maior. Ela rompe as amarras que segura ela num lugar onde ela não quer estar. E quando você está com a sua autoestima elevada, você enfrenta melhor a vida em todas as situações. A sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida afetiva e amorosa. Você enfrenta de outra forma, você enfrenta sem aquelas âncoras. Tem uma segurança diferente. Você se sente mais leve. E também, na opção de fazer a harmonização facial, existem várias coisas que surgiram, sabe? Existe o MD Codes, Maria Laura, que o MD Codes hoje foi o Maurício de Maia, um brasileiro, inclusive, que codificou alguns pontos da face e onde deveria ser aplicado e como deveria ser aplicado e como deve ser aplicado o ácido hialurônico. É evidente que você não precisa seguir à risca aquilo, mas foi um avanço também, porque foi uma codificação. Então, você começa a enxergar com mais clareza aquilo que deixa a mulher mais triste, ou o homem mais triste, que deixa com ar de cansado. Então, todo ângulo para baixo deixa a pessoa triste. O aspecto de cansado são as pálpebras e aquele sulco lacrimal e as bolsas palpebrais projetadas dá um ar de cansado para a pessoa. Não é só o excesso de pele, né? Aqueles vincos na glabela entre os supercílios dão um ar de braveza para a pessoa. A pessoa às vezes está alegre, é uma pessoa bacana, mas... Mas o rictus não acompanha, Garabet. Você olha e não é verdade? às vezes o astral da pessoa não tem a ver com o gesto do rosto. Exato. Então, mas o sinal que ela está mandando é que ela está brava. Mas ela não está brava, que ela está triste. Mas ela não é triste. Ela é uma pessoa alegre. Então, existem maneiras de você fazer isso, manipular isso e oferecer um resultado que elimine esse tipo de sinal que você manda para as pessoas que não tem nada a ver com você, através do preenchimento, através dos fios de sustentação, através do botox, que são coisas... Posso contar-te uma você coisa faz no muito consultório. interessante? O ano passado, dentro do espaço da Livraria Cultura, eu di uma palestra de lo que era a imagem corporal. Você sabe que é muito mais alto o porcentagem em qualquer encontro de lo que transmite o rostro e os gestos do corpo que lo que fala a pessoa. Se fez um estudo com um grupo de executivos em Estados Unidos e eles estavam muito preocupados porque quando eles apresentavam o projeto para o ano que vem e o orçamento para o ano que vem, onde estava todo absolutamente estudado para que diera certo, os acionistas não aprovavam. E eles começaram a perguntar-se aonde estava o problema. Filmaram a reunião e depois eles se sentaram com toda uma equipe para evaluar aonde estava o problema.
o rostro do CFO que havia dado as cifras, os gestos, não condeciam com o que ele estava falando. O rictus del Garabet era um rictus de braveza, era um rictus de desconfiança, de tristeza, como que não ia ter sucesso lo que ele estava oferecendo. E não foi aprovado. A partir de aí, eles começaram a estudar que normalmente a estética é só para mulheres, ou parecia que era só do mundo feminino, como podiam suavizar o rostro destes executivos por um tema de credibilidade. Hoje se sabe que a linguagem corporal ocupa entre el 78 y el 80% de la credibilidad del que está escuchando, mucho más que a palabra. Entonces, ¿cómo no preocuparse también desde un lugar profesional y desde un lugar masculino? ¿Qué acontece con este rostro? ¿Qué transmite este rostro? É verdade. Mudou Agora, muito. mudou muito. Agora, Maria Laura, você sabe que aquelas pessoas de olhos verdes e azuis já têm metade da vida ganha, né? Sí, Porque lógico. é Y uma no que beleza. somos armenios, querido, que nos tocó la nariz, la piel, el cabello. Venimos bem, atrás. É verdade. Mas Agora, a gente gana com a simpatia, cada vez. não, sem dúvida nenhuma. Agora, Maria Laura, outra coisa que eu acho importante é assim: para você oferecer o melhor tratamento, você tem que dominar a maior quantidade de ferramenta possível dentro do arsenal terapêutico para o objetivo que você está focando. Por exemplo, a harmonia facial. Vamos harmonizar a face. Então, você tem que saber operar uma orelha para tratar, você tem que saber fazer um lifting cirúrgico para saber a hora que essa cirurgia não vai melhorar mais com um preenchimento, porque chega uma hora que precisa preencher com um volume tão grande que o aspecto da pessoa é de inchaço. Ela fica como se estivesse com o rosto inchado. Isso não serve mais. Então, existem momentos, existem situações para que você faça o preenchimento, para que você faça o fio, para que você pule para a cirurgia. E quem faz a cirurgia e o preenchimento sabe desse momento, porque ele trabalha com as duas armas. Simplificando de uma maneira até um pouco rude, é assim, para quem só sabe usar o martelo, trata tudo como prego, né? Não é verdade? Lógico. Lógico. También hay una cosa, Garabet, que eu acho muito que tem a ver, y por eso insisti ontem na live con la doctora Claudia Kosser y hoje contigo. A gente tem que saber escolher o profissional, porque o profissional tem que saber qual é o limite, muito mais além do ganho financeiro. Isto se pode fazer, isto vai ficar bem, isto não vai ficar bem, não vale a pena. Eu escutei a paciente, entendo em que momento ela está, mas a palavra final é a do profissional, porque em definitiva é o cirurgião ou plástico que vai colocar seu nome, sua mão, sua responsabilidade, e quando ela esteja no mundo, como ela fique, vai ter a ver com o profissional que la tratou. Então, eu acho que isso é muito importante. Quão responsável é e hasta onde se sabe colocar no limite de falar isto pode fazer e isto não. Isto é para este momento e este não. Porque eu acho que a vezes as mulheres podemos até exagerar na solicitação que uno tem. E eu acho que uma de tuas características é menos é mais, tentemos ser naturais, que não fique um rosto artificial, e que também, outra coisa para mim muito importante, Garabet, é que o rosto tenha a ver com o corpo. Porque muitas vezes você vê mulheres que o rosto parece de 15 e o corpo não acompanha. Então tem que haver uma relação, concorda, dela como um todo. E isso depende muito da visão do profissional. Tem pessoas que você las vê com a pele estirada, talvez o que você fala, muito preenchimento, muito inchadas, muito brilhantes, e as mãos e o corpo parecem de outra pessoa. Então, isso também é desagradável. E sabe também,
Existem outras coisas que o aprendizado continuado também é muito importante na nossa especialidade. Se nós voltarmos de novo a uns 30, 35 anos atrás, nós vamos ter a seguinte imagem. Os narizes, exemplificando, o nariz era aquela coisa pequenininha, arrebitadinha, independente do rosto. Era uma coisa padronizada daquele jeito. Por que, sob o ponto de vista social? Porque naquela época poucas pessoas podiam fazer cirurgia plástica. A cirurgia plástica não era tão popularizada como é hoje. E era um sinal, socialmente, era um sinal de status. Era o casaco de pele, o anel de brilhante e a cirurgia no nariz. E a pessoa queria mesmo que todo mundo percebesse que ela tinha adquirido esse status e tinha aquele narizinho de cirurgia plástica. Ela não queria isso. Hoje, já é um ônus a pessoa carregar a vida inteira dela a imagem de uma cirurgia de um nariz operado, aquele tipicamente operado, que parece assim um grupo de pessoas, uma seita, né? Todos com narizes iguais. Tal. Então, isso não existe mais. Então, existe a necessidade de uma atualização, sempre acompanhar esses momentos. E, por outro lado, também não se deixar envolver muito pelos modismos. Então, hoje qual que é a pedida no consultório em relação à face? É o Foxy Eyes, né? Aquele olhinho de raposa que você quer que ele venha mais para fora e mais para cima, esticadinho. Então, isso é um modismo que agora pegou bastante. As jovens, mais para jovens, elas estão pedindo bastante esse tipo. Então, isso tem que ser feito dentro da medida do cabível, né? do esteticamente aceitável, sem exageros. Eu acho que tem que ser feito com instrumentos absorvíveis, porque é um modismo. Isso daqui não vai permanecer na minha opinião, não vai permanecer muito tempo. Então, hoje, você tem capacidade de atender, mas que seja feito com alguma coisa absorvível que o tempo mesmo resolva e não deixe daquele aspecto. ¿Sabes lo que podría decirle tal vez a una mujer madura? Eu acho que lo importante de esta mujer de 50 más es que ella respete su esencia, que ella se vea en el espejo, tal vez con un rostro no cansado, con una cosa de leveza, sin perder lo que ella es. Porque eu acho que uma mulher que está segura dela, de como é ela, como são suas facções, seu rostro, seu color de cabelo, como ela viste, seu estilo, lo que procura hoje é essa coisa de tirar a sensação de cansancio, do rostro caído, da falta de colágeno, de ter uma coisa assim como de vitalidade, de saúde. Eu acho que hoje se procura muito isso, Garabé. Uma coisa muito mais natural, respeitando teus origens, talvez tua nariz, tu rosto e tudo mais, mas com essa coisa de leveza, com essa coisa de não cansanço. Em vez de todos rostros iguais, em onde, como você se lembra, antigamente se preenchiam com um preenchimento que era permanente e depois não se lo podiam tirar, essa nariz respingadinha, como você falou, e que foi uma época da cirurgia plástica ou da estética. Hoje não é mais. Eu acho que hoje as mulheres se aceitam muito mais como elas são. E olha o que acontece com a cirurgia dos seios. Eu imagino que mudou muito também o tipo de implante, o tipo de cirurgia e como elas se querem ver. Você não acha? Isso também é uma outra coisa que você pode analisar com o passar do tempo. Há muitos anos atrás, quando não existia esse padrão global de beleza através da internet, que unificou, inclusive o desejo de consumo. Antigamente, ter uma bolsa Chanel era um desejo de uma parcela muito pequena da sociedade. Hoje é um objeto de desejo de uma população muito maior, porque existe uma divulgação muito mais ampla disso. Na beleza, no conceito de beleza, isso também mudou.
Há muitos anos atrás, a brasileira era valorizava o bumbum e não desejava mamas grandes. A americana, ao contrário, ela desejava mama grande e não fazia a menor questão do volume do bumbum. Hoje, a americana quer ter um bumbum grande e mama grande, e a brasileira também, porque foi um conceito cultural que foi dissolvida e distribuída e divulgada em toda a sociedade. Então, essas mudanças também vieram para cá. Então, no passado, nós colocávamos prótese de 150 ml. 150 ml, de repente, a coisa foi crescendo, crescendo, e tinha algumas pacientes que pediam prótese de 500 ml. Evidentemente, na minha clínica, ninguém colocou 500 ml. Eu posso falar isso publicamente. Porque era um modismo, era uma coisa que quanto mais melhor, e nunca foi assim, né? Quanto mais melhor, quanto menos melhor. Então, menos é mais. Então, aí tem esses exageros e depois a coisa volta para um padrão mais menos exagerado, sabe? Mais consciente das coisas. E na face, também a mesma coisa. Antigamente, se puxava muito, a pessoa ficava com aquele sorriso que triste ou alegre, ela tinha aquele sorriso, que era aquele sorriso deslumbrado, né? Quer dizer, podia estar triste, estava sorrindo, podia, porque repuxava muito a boca. Hoje não, existem técnicas que você levanta a musculatura e a tração do rejuvenescimento não é feito com a pele mais. A pele, se você só tira aquilo que sobra, e a musculatura volta para o lugar. Isso também foi uma evolução dentro da cirurgia plástica, coisas que o paciente não vê por dentro, né? A gente só vê a fotografia externa, mas para chegar lá, você precisa enxergar o que tem dentro e como utilizar aquilo. Nessas evoluções, a gente também tem que fazer um agradecimento e valorizar essas pessoas que têm esse espírito acadêmico, que no começo eu falei que não tinha, de pesquisa, porque ficam anos e anos e anos pesquisando para chegar num resultado e entregar para todo mundo num congresso e todo mundo absorver aquele conhecimento em meia hora. É lógico que o emprego, saber é uma coisa, empregar, ter capacidade de empregar é outra. Então, não é escutar e sair fazendo. Existe um processo todo de amadurecimento desse conhecimento e daquela transmissão do cérebro para a mão. Você tem que levar aquele teu conhecimento para a sua mão para poder executar alguma coisa. E esse é um processo que também acontece com o amadurecimento profissional, né? Então, Garabé, essas... Pois não. circula no consultório teu, mudou o público. Eu vejo que hoje as meninas jovens consumem muito mais da plástica, desde mais cedo. Mudou. Bom, existe aquelas cirurgias clássicas da juventude, né? Orelha em abano, nariz inestético, e mamas e lipoaspiração. São as 4 cirurgias que as adolescentes mais pedem. Então, agora também tem a lipoaspiração em 4D, que é aquela que faz simula um perfil de atlético para a pessoa, sabe? Que tem que ser usado também, na minha opinião, com muita parcimônia. Não é para todo mundo, porque senão vai causar retrações da pele que não vai ter como resolver depois. Mas as 4 cirurgias, prótese de mama, lipoaspiração, cirurgia do nariz e cirurgia da orelha, são as 4 cirurgias que os adolescentes mais pedem. E nos tratamentos não cirúrgicos, que são os minimamente invasivos, como botox, preenchimento, elas também procuram hoje, a partir dos 20 anos, o aumento labial é um desejo de muitas pacientes. E realmente, não exagerando, fica mais bonito. Dá um ar mais, dá um sex appeal para essa idade assim que está começando a vida, né? Bien. Garabé, ¿qué les dirías? Nos quedan unos minutos ainda, en relación a
ao corpo no geral para esta mulher madura? O tema oficial é a harmonização facial, mas o que acontece no corpo como um todo? Qual é o cuidado que tem que ter esta mulher em quanto a sua beleza? Olha, Manuel, antes de mais nada, a mulher tem que ter orgulho do próprio corpo. E se tiver alguma coisa incomodando, ela deve sanar esse incômodo, tirar da frente dela esse incômodo. Mas a mulher de 50 anos ou mais também tem que lembrar da história de vida, da estrada que já trilhou e se sentir segura por isso. Isso é uma coisa que não se adquire num consultório, isso se adquire na vida. Então, isso daí tem que ser levado em consideração. Também tem que ser levado em consideração agora pelo cirurgião, pelo profissional que quer eliminar alguns entraves do corpo, ou uma barriga que ficou flácida após a gravidez, com os músculos separados pela distensão abdominal, ou por uma mama que ficou mais flácida, ou por uma face que ficou um pouco mais flácida e envelhecida. Essas daí são de resolução do cirurgião plástico, a cirurgia plástica. Mas também a mulher tem que enxergar a necessidade disso e entender que se isso é ou não um entrave na vida dela. Porque se não for também, viva feliz com o que tem, da forma que é. Isso é possível, isso daqui é plenamente possível. E também para aquelas pessoas, algumas mulheres e homens também. Nós estamos falando das mulheres, mas os homens também estão procurando a cirurgia plástica. Os homens também estão se separando. E eles querem estar no mercado de novo, querem estar bem. Eles querem ter algum atrativo. E as mulheres também querem, às vezes estão com 55 anos, 60 anos, os filhos foram embora, o casamento está desfeito, elas querem recomeçar a vida. E elas querem se preparar para isso. Então, ou não, se ela está feliz daquela forma, não é um entrave, ou um pouco de flacidez na mama, ou um pouco de flacidez... Não, toca a vida, vai em frente, né? Ou então, vai e tira essa âncora, essa coisa que está segurando ela para um voo mais solto, né? Absolutamente. Eu diria que ela tem que estar bem com ela. Eu gostei muito disso que você falou. Ela tem que reconhecer sua história, seu caminho recorrido. E se há alguma coisa que lhe incomoda, que corra atrás. Mas que essa coisa que lhe incomoda, Garabé, não vai ser a solução para seus problemas. Ela tem que estar bem com ela. Tem que ter uma coisa interna, uma estrutura emocional dela. Vamos falar o inverso agora. Mariela, vamos falar o inverso. O homem ou a mulher que deseja manter um relacionamento, mas sente que está perdendo espaço para uma outra situação e vai buscar na cirurgia plástica a solução desse problema afetivo. Não vai resolver o problema afetivo e nem vai ficar feliz com o resultado da cirurgia. 100% de acordo com você. Esse é o inverso da história. Daí que o grau de satisfação e autoestima, que é o passaporte para todas essas realizações pessoais, né? Eu acho que a base da autoestima, se há alguma coisa na imagem no espelho que lhe incomoda, respeitando sua história, sua idade, dentro de lo que lhe oferece a medicina hoje, pode correr atrás, mas não colocar na parte física a solução de qualquer coisa interna que ela não tenha bem resolvida ou ele não tenha bem resolvido. Eu acho que é um conjunto, Garabé. É um conjunto. Mas tem um segmento também. Nós temos que olhar a sociedade de uma forma bem ampla. Existe um outro segmento de homens e mulheres que depende muito da imagem física por necessidades profissionais. Então, são as modelos, são as atrizes, mas aí também envolve bastante o talento, né? O talento de ser atriz. Mas existe aquelas meninas que vivem da aparência, que elas são
Eu me lembro, tinha um programa na televisão, o Pânico, que elas queriam mostrar o corpo. O atrativo daquele enfoque da câmera era mostrar o corpo. Então, evidentemente, que elas não podiam ter nada discreto, elas tinham que ter tudo avantajado. Tinha que ter as mamas avantajadas, o bumbum bem proeminente, mesmo porque elas estavam lá para mostrar isso, e isso fazia parte da atividade profissional delas naquele momento. Então, às vezes, nós enxergamos, não podemos enxergar as coisas só com o nosso conceito pessoal. Você precisa se entregar aos desejos das pessoas também, entender por que ela está querendo aquilo. É lógico que você pode dizer sim ou não como profissional. É um direito também que você tem. Isso é um exagero, eu não vou fazer. Mas existe um segmento que procura determinado tipo de coisa também que foge um pouquinho daquilo que seria o nosso caminho. Existem profissionais que se especializam nesse segmento da população. Então, vale tudo nisso, né? Desde que haja uma Sí, pero compreensão. sabes una cosa, Garabel, de todo lo que eu escuto de você, eu acho que é muito importante o bom senso do profissional, é muito importante a escuta do profissional com o paciente que tem na frente e essa coisa de querer deixar a la persona como ela é. Eu acho que não é melhor coisa depois de qualquer processo estético é que você se olhe no espelho e se identifique com quem você é. Tem profissionais que quando termina o procedimento ou a cirurgia, você se olha e deixou de ser você. Você é uma pessoa que respeita muito os rasgos e origem do rosto, do corpo. Por supuesto que você faz sua polida, você melhora, mas nunca você faz com que perda a identidade a pessoa. Eu acho isso muito importante. A pessoa tem que identificar-se, tem que sentir-se ela. E isso depende muito também da vanidade e da humildade do profissional. Eu acho que em todas as vezes que eu he estado em tu consultório, em nenhum momento você quis ser mais grande ou mais importante que o paciente. Sempre a prioridade la tuvo o paciente. Porque não somos. Os pacientes são a estrela do consultório. O Sim, paciente eu é a acho que também estrela no de trabalho qualquer do consultório. profissional. Mas eu acho que também o trabalho bem feito é a forma de mostrar a excelência do profissional. Olha, você tem uma torcida durante uma hora, todas excelente profissional, super de confiança, menos é mais, ha sido elogiado, ha sido reconhecido. Obrigado a todos. Obrigado. Para mí es una honra tenerte en el camino del encuentro, es una honra de un armenio para una armenia, porque sinceramente también eso me pesa. Grande Armênio. E eu acho, Garabé, que o cirurgião plástico tem muita responsabilidade com o emocional do paciente. Tem uma parte, te diria que hasta de psicologia no meio da consulta. Muito importante. Saber leer a teu paciente. Em relação a todo o que esta mulher pode fazer, eu acho que há inúmeras opções invasivas, não invasivas, cirúrgicas, não cirúrgicas. Se você que nos está escutando e acha que tem alguma coisa que você não se sente cômoda quando se olha no espelho, procure. Com consciência, busque um profissional com experiência, escute outros pacientes. Eu acho que hoje, todo o que hemos leído aqui, os que estamos em relação a você, nos deixam, además de muito orgulhosas, muito tranquilas de tua responsabilidade como profissional, com tua paciente. Isso você tem que estar muito orgulhoso hoje. Puxa, eu tô me sentindo orgulhoso de estar aqui, estou me sentindo honrado pelo convite e vou ter uma noite muito boa hoje, porque é uma realização estar aqui, viu, com vocês. Com você também, viu, Maria Laura? Obrigado. Garabé, desde já que vai haver uma segunda live, porque eu acho que temos ainda muitas coisas para responder. Tenho uma pergunta e sei que hay uma seguidora que está aí, que mandou ao último momento. A caída das pálpebras é só com cirurgia? Temos algum outro recurso que se pueda fazer?
fora da cirurgia de pálpebras, no consultório? Existem alguns recursos para rejuvenescimento da pálpebra, né? A pergunta. Sim. Existem alguns recursos que eu não uso, mas existe algum jet plasma, algumas coisas que se faz, a radiofrequência. Eu faço a cirurgia. Quando a pessoa tem excesso de pele, eu faço a cirurgia. Eu tiro o excesso de pele das bolsas gordurosas, se tem uma queda do supercílio, eu levanto o supercílio também, a cirurgia das pálpebras tem uma recuperação muito boa, depois de 4 dias tira os pontos, não tem limitação downtime, quer dizer, a pessoa não precisa ficar recolhida na casa dela, ela sai. Mas existem sim. Dependendo do grau de flacidez de pele, não tem nada que se compare com o resultado cirúrgico, né? Isso daí é patente. Eliana, querida, te hemos respondido. Eliana Mereva había mandado la pregunta, o no quería fechar o live sin responder a ella. Un placer tenerte aquí y un placer sentir que para una especialización como es la estética o la plástica hayan tantas cosas de psicologia dentro da consulta inmiscuídas, Garabet, porque eu acho que você nos abriu um abanico, um leque de, a ver, não é que uno chega e ele diz, opere aqui, corte aqui, faça assim, não. Ele escutou, ele viu quais eram as possibilidades, você vai descobrindo como está a autoestima da paciente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Sinceramente, un placer tenerte aquí, un placer tus seguidoras, tus pacientes que han estado presentes en el espacio del Camino de Encontro, y fica aberto para un próximo live. Para los que preguntaron, el live va a ficar grabado, sí, pueden ficar tranquilas, yo lo dejo de forma permanente, si quieren volver a escuchar o convidar a alguien que no haya podido por horario, él va a estar disponible en el Camino de Encontro. Un placer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. A você, a suas filhas, a sua mulher, a todos os que estão aí hoje. Os amores da minha vida. De Nova York, da Argentina, de Uruguai e de México. Olha que privilégio. Pelo seu prestígio, muito obrigado. Merci, um prazer tenerte. Hasta o próximo encontro. Gracias, Olá, um prazer, um prazer.